Olá pessoal, tudo bem aí, amigos do Quarteto Trabalhista? Tivemos um pequeno atraso aqui, mas voltamos, tivemos problemas técnicos, mas está tudo certo agora e vamos passar para a live do amigo desembargador Sérgio Torres. Estou aguardando aqui a chegada dele para a gente iniciar. E já temos aqui alguns, o colega do quarteto, Antônio Humberto, obrigado, querido, seja bem-vindo aí. É bom que deu um tempinho para o pessoal tomar uma água, porque essa maratona não é brincadeira não. Nós estamos aqui num ritmo alucinante nesse dia do trabalho, e agora com muita honra recebendo o professor Sérgio Torres, desembargador lá do TRT da Sexta Região, guardando aí a chegada dele. Temos mais alguns amigos aqui entrando. Bom, pessoal, o tema dessa nossa live é homologação de transação extrajudicial. Então, tenho certeza que vai ser muito rico para quem puder, né, explorar o conhecimento aí do nosso ilustre convidado. Vou chamar ele aqui para participar da nossa live. Estou localizando ele aqui para a gente. Ótimo. Vamos lá. Meu querido Pronto. desembargador Sérgio Torres, tudo bem? Ótimo. Melhor agora, Platãozinho. Melhor Oh, agora. Boa coisa boa, tarde. deu certo. A gente demorou um pouquinho para entrar aí por causa de alguns problemas técnicos, mas foi bom que o pessoal teve um fôlego aí para respirar, né? Eu não consegui almoçar ainda porque eu estou nessa maratona aí acompanhando os colegas, né, os amigos do Quarteto Trabalhista e, né, desde cedo ligado, começamos com o desembargador Sebastião Geraldo, depois com a ministra Peduzzi, em seguida, né, tivemos o Ney com o desembargador Jorge Honor, entrei com o Jorge Bolsinhas e antes da nossa nós tivemos o Fabiano Coelho com a Tereza Narras, que também participa, né, das nossas obras aí, fazendo prefácio, tanto Bolsinhas quanto a Tereza Narras. E você também colaborando, né, com as coisas do quarteto. Meu querido, vou apresentar aqui rapidamente, né? Sei que muitos o conhecem, mas é importante destacar, né, que você é desembargador. Permita-me chamar de você, né, pela nossa amizade aí. E ser desembargador do TRT da Sexta Região, né, no Pernambuco, professor da FDR, UFPE, Unicap, doutor em Direito, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e amigo nosso do Quarteto Trabalhista, O né? principal. O principal. O Poxa, principal. legal. Muito obrigado, viu, desembargador? E eu queria destacar aqui que nós estamos lançando, né, a segunda edição do Manual de Audiências Trabalhistas, né? E você, com muito carinho, escreveu para a gente a quarta capa, né? Para alguns, a Uma contracapa. honra. Uma honra para mim. E eu queria só destacar um trecho do seu texto que eu acho muito legal, que você fala sobre a obra e você diz assim: densa sem perder a objetividade, profunda sem deixar de lado a clareza das suas palavras e técnico profissional sem deixar de lado a leveza. Uma grande obra de um grande elenco de autores. Muita gentileza sua, muita bondade, viu, desembargador? E a gente recebe com muito carinho essa sua mensagem. O Platãozinho é uma imensa honra participar. Como foi uma honra escrever o respectivo texto para mais uma obra do Quarteto Trabalhista. Eu sou fã número um, sou presidente do fã-clube aqui de Pernambuco, do Quarteto Trabalhista. Legal.
tudo que vocês escrevem, todo evento assim que eu posso participar, eu posso assistir, eu sempre faço, porque eu sei que eu vou sair maior. Eu vou sair, então, tendo aprendido algo novo, tendo uma perspectiva diferente. Vocês realmente são fantásticos. Os quatro são meus queridos amigos. Meus queridos amigos. E eu me sinto honrado de estar aqui, então, em participar, especialmente com esse desfile de grandes acadêmicos que me antecederam. Na realidade, então, isso comprova que eu estou aqui muito mais pela nossa amizade, né, do que por qualquer outro motivo, porque realmente foram grandes nomes que já participaram dessa maratona. Então, é uma honra. Eu me sinto extremamente lisonjeado só por estar aqui. Muito obrigado. Nós que ficamos lisonjeados e agradecidos, né, por essa sua gentileza sempre conosco e uma justa realmente homenagem a você, que é um dos maiores doutrinadores desse país, um grande desembargador, e já mostrou isso para a gente, né? Estivemos juntos no ano passado, lá em Pirenópolis, no evento da EJUD 18, e foi muito bacana, você falando sobre o futuro do trabalho, e eu não me esqueço, né, você insistiu bastante na questão do quociente de adaptabilidade, né, que a gente precisa muito, e isso exatamente vem ao encontro realmente dessa nossa situação que estamos vivendo, né, porque o que a gente está precisando realmente é de adaptação, né, não só nós que fazemos parte do judiciário, mas todos, né, todos os trabalhadores, todos os empresários estão passando por um momento de grande adaptabilidade, né? Então, esse futuro já chegou para nós, né, desembargador? Perfeito, perfeito. No campo profissional, com certeza, haverá, então, um darwinismo, no qual realmente vão sobreviver profissionalmente aqueles que vão conseguir se adaptar a essa nova realidade. Eu, sinceramente, eu acredito que quando nós formos falar, e eu não sei quando isso vai ocorrer, num período pós-pandemia, né, esse período não será igual ao que antecedeu ao início dessa crise. Eu tenho certeza que muitas coisas serão diferentes e aqueles profissionais que revelarem melhores condições de se adaptar a essas mudanças que terão maiores chances de sobrevivência, maiores chances de sucesso. Então, é a questão do quociente de adaptabilidade, Platão, como eu mencionei. Nós temos que elevar esse quociente. É verdade, é isso mesmo. E é uma realidade realmente transformadora. Nós vamos sair diferentes dessa e quem melhor se adaptar vai dar mais certo nesse futuro pós-pandemia. Né? Perfeito, perfeito. Doutor, dá para ver que o quarteto está se adaptando dentro do contexto maravilhosamente bem, viu? Maravilhosamente. Exatamente. Você vê que a gente está aí nessa maratona, né? E com o Fabiano aí à frente de todos, né? Que é alucinante, né? Outro dia ele falou que ele está vivendo na República Federativa do Instagram, né? Ele está realmente, ele está bombando e os amigos todos lá, o Fabiano no perfil Trabalho Notável, junto com o Antônio Berto, o Ney Maranhão, lá no perfil dele próprio, e nós aqui no Quarteto Trabalhista também, tentando oferecer, né, algum conhecimento a todos os nossos seguidores aí. Meu caro, o tema da nossa live, né, é homologação de acordo extrajudicial. Né? Perfeito. E nós estamos nessa situação aí de audiências por videoconferência, né? Você deve estar fazendo sessões telepresenciais, né? E como é que fica essas homologações de acordo e nessas audiências por videoconferência, né? Primeiro conta, né, a situação que você está vivendo aí em Pernambuco e como estão enfrentando essas sessões telepresenciais, e depois a gente passa para a audiência por videoconferência, também dentro dessa questão da homologação de transação judicial. A gente sabe que a lei diz que é uma faculdade do juiz, eu vou ouvir sua opinião também em relação a isso, né, a realização de audiência ou não, e havendo audiência, como ela se dá por videoconferência nesses processos, né, nesses processos de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Perfeito. Bem, você perguntou em relação à nossa experiência aqui em Pernambuco. Desde o início,
da suspensão das atividades presenciais no âmbito judiciário, né, por meio de atos tanto do TST como do CNJ, nós prosseguimos com as sessões virtuais. E uma das nossas turmas, a segunda turma, que é presidida por um querido amigo meu, desembargador Fábio Farias, iniciou as sessões telepresenciais, com sustentações orais. Já tiveram, se não me engano, 2 sessões dessa natureza. Não é da minha turma, mas, inclusive, eu vou participar de uma dessas sessões telepresenciais na próxima terça-feira, né, para atuar em um processo. Então, nós estamos iniciando esse tipo de contato em segundo grau e até agora tem sido bastante elogiada. Agora, nós estamos enfrentando alguns questionamentos, algumas dúvidas que os próprios advogados estão levantando e nós estamos debatendo entre nós, Platão. Uma questão interessante, por exemplo, que nós estamos debatendo, a questão de ser direito da parte, do advogado da parte, de não querer fazer uma sustentação por meio telepresencial, preferindo aguardar para, quando retornarem as atividades presenciais, poder fazer, então, a sustentação presencialmente. Isso é uma questão muito interessante, que foi objeto de debate. Porque, em princípio, você pode pensar, não, o que é que realmente, se o advogado se sente melhor, ele acredita que ele pode defender melhor o direito da parte presencialmente, na frente de todos os julgadores, quando retornarmos, então ele teria esse direito de, não, eu não quero fazer de forma telepresencial, vamos suspender o julgamento até aquele momento. Aí eu levantei uma questão que nós precisamos, então, refletir. Partindo da premissa que vamos retornar dentro de um tempo relativamente próximo, não sei, junho, julho, agosto, podemos até, então, defender essa posição. Mas, Platão, se de repente isso se estender até o final do ano de 2020, imagina que prejuízo. Entrar no primeiro semestre, nós podemos, então, que veja aí, né, o conflito que nós vamos ter entre a preocupação com a duração razoável do processo, de um lado, e do outro lado, uma das partes. Vamos imaginar que é apenas uma das partes, que a outra quer fazer de forma telepresencial. Mas não, eu insisto, eu quero que seja feito presencialmente. Nós não sabemos, né, quando nós vamos retornar. Então, se nós partimos da premissa, não, nós vamos voltar em breve, né? Aí, ok, essa linha é razoável. Não, o que seria 1, 2, 3 meses, 4 meses? Mas, a partir do momento no qual isso é uma possibilidade, isso pode demorar muito mais, nós não temos ideia. Eu, pelo menos, não tenho condições de afirmar quando eu acredito que nós vamos retornar. Aí nós vamos ter 2 princípios, 2 garantias entrando em conflito, e isso vai exigir muita maturidade, né, na respectiva avaliação. Isso é só um dos problemas. Eu estou vendo um ruído muito maior, Platão. Isso é interessante, um ruído bom, um ruído de debate, que é importante nós debatermos. Eu sempre digo que, nesse momento, diante dessa crise, nós vamos testar quem nós somos. E para poder revelar quem nós somos, nós temos que partir, né, de alguns pontos. Nós temos que agir de acordo com determinados parâmetros. Eu sempre gosto de enfatizar, olha, nesse período você tem que ter calma, tem que ter paciência, por mais complicado que seja. Temos que ter paciência, ter calma, bastante sensatez, bastante, o bom senso tem que prevalecer. Nós vamos enfrentar situações no qual o legislador não previu anteriormente, no qual a lei simplesmente não disciplina. E nós vamos ter que nos posicionar diante dessas naturais omissões, porque ninguém esperava uma situação como essa. E nesses casos, o bom senso tem que prevalecer. Aí eu digo, esqueça o direito puro. Bom senso acima de tudo para nossas decisões. E aí, então, no primeiro grau, eu estou vendo uma grande preocupação de advogados e de vários colegas também aqui da Sexta Região, que estão mencionando como nós vamos operacionalizar toda a logística, especialmente o que eles mencionaram, uma audiência de instrução e julgamento, uma audiência no qual testemunhas terão que ser ouvidas. E aí a quantidade de problemas que podem surgir é interminável. Podemos imaginar 10 mil situações que nós não temos nenhum parâmetro normativo expresso que nós vamos ter que enfrentar. Como fazer uma cariação, como ter certeza que a testemunha não está diante de uma das partes ou do advogado dela sofrendo qualquer espécie de pressão. Né? São muitos problemas. Aí, então, o que eu busco levar para o debate, né,
veja que são dezenas, nós poderíamos fazer uma live, uma maratona só sobre esse tema em cada É fala verdade, uma isso é hora. ótimo. É mesmo. Mas o que é que eu procuro mostrar? Veja como o nosso legislador, né, diante de situações nos quais nós estamos numa situação, vamos dizer, não usual, não dentro do padrão de normalidade, ele sempre se preocupa em estabelecer que a ação dos sujeitos da relação processual sempre tem que ter como parâmetro maior, como luz maior, aquilo que a Constituição estabelece como valor e aquilo que a Constituição estabelece como norma fundamental. Logo, o artigo 1º do CPC de 2015. Nós temos que interpretar sempre à luz da Constituição. Constituição. E eu vou dar um exemplo que servirá para que nós possamos, então, pensar em como agir diante dessas situações. Você vê, no CPC 2015, o artigo 818, no parágrafo 1º, ele tratou da distribuição dinâmica, da técnica. Isso. E nós importamos para a CLT, que agora a nossa CLT, no nosso artigo 818, parágrafo 1º, temos basicamente o mesmo texto, praticamente um copiar-colar. Do CPC. E quando ele fala da possibilidade do juiz aplicar essa técnica da distribuição dinâmica e aí atribuir a uma parte, né, o ônus da prova, quando essa parte, pela aquela técnica da distribuição estática, aquela padrão, ônus do autor quanto ao fato constitutivo, ônus do réu quanto ao fato impeditivo, modificativo e direito do autor, quando o juiz distribui de forma diferente pela técnica da distribuição dinâmica, ele tem que, primeiro, fundamentar a sua decisão. Veja uma garantia constitucional aí, da motivação da decisão, né? Ele tem que dar ciência às partes, especialmente aquela parte que, pela técnica da distribuição estática, teria o ônus, mas agora não tem mais, porque o juiz aplicou a técnica da distribuição dinâmica, e mais, assegurar essa parte o direito à ampla defesa. Oportunidade, exato. Para que ela possa, então, atuar de forma, então, a se desvencilhar desse encargo, que originalmente ela não teria, mas passou a ter por causa dessa decisão. Então, naquele parágrafo 1º, o legislador tratou de 3 garantias constitucionais, de forma bem sutil. Né? A ideia de uma transparência processual com, né, o contraditório, com a intimação das partes, com a motivação dos julgados, a fundamentação do julgado, para que as partes entendam o porquê da mudança do padrão, e a preocupação com o exercício da ampla defesa, que é uma preocupação que nós temos que ter sempre. Especialmente nessa situação na qual todos nós estamos, então, nos adaptando, enfrentando cada dia, né, uma situação nova. Então, tem que existir muita sensibilidade. Eu acredito na sensibilidade, né, tanto na técnica dos nossos juízes, como na sensibilidade deles, e ao encarar, ao enfrentar essa situação, então, adotar uma decisão que não venha a causar prejuízo processual. Então, ponderação, calma, sensatez e bom senso, que nós vamos nos adaptar. É possível um ou outro atropelo inicial, mas temos que ter paciência, somos humanos, podemos errar também, mas eu acredito que nós vamos, então, nos adaptar. Eu soube, se não me engano, que o corregedor-geral deste trabalho está mantendo contato, vai ter uma reunião com os corregedores regionais, exatamente para estabelecer algumas diretrizes. E serão bastante úteis, porque nós não podemos ficar parados. Nós temos efetivamente que prosseguir na prestação jurisdicional. Então, essa forma de audiências telepresenciais é uma opção. Apenas temos que buscar manusear essa ferramenta de um modo que não venha a causar maiores prejuízos aos litigantes. E, para isso, eu acredito que nossos juízes estão bem preparados. Perfeito. Eu também concordo que há essa dificuldade, né, sobretudo nas audiências de instrução, em relação às testemunhas, né, para se manter a isenção delas. Nem se fala na dificuldade de se fazer uma acariação, mas eu vejo com uma certa tranquilidade as audiências de conciliação quando as partes têm boa vontade de resolver. Falo num processo judicial, né, onde há o contencioso, e também nos processos de jurisdição voluntária, onde há aquela predisposição da parte ao acordo. Nessa situação que está lá prevista a partir do 855B da CLT, que antes não era permitido, né, desembargador? Havia uma grande discussão sobre isso antes da reforma trabalhista, quando se chegava com um pedido desse, o juiz extinguia sem resolução do mérito, às vezes dava uma chamada na parte lá, o que você está querendo aqui? E a partir da reforma trabalhista foi permitido, então, foi permitida essa homologação
né, de um acordo extrajudicial. Quando a parte já chega com esse pedido, né, sabemos que precisa ser com advogados distintos, né, o que inclui, a meu ver, a sociedade de advogados, não podem ser advogados dos requerentes aí da mesma sociedade, evidentemente, né, e aí eles vão apresentar esse pedido ao juiz, mas há um certo receio nesses casos de haver alguma fraude, né, algum conluio ali, alguma situação em que possa prejudicar algum dos requerentes, sobretudo o trabalhador. Como é que fica, então, como é que ficam essas audiências telepresenciais diante desse receio? Porque a lei fala que não é obrigatória a audiência. Queria saber a sua opinião sobre essa faculdade da audiência nesse processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Qual seria a sua opinião nesse sentido? E realizando-se essa audiência, quais os cuidados que o juiz precisa ter para garantir ali o mínimo, né, de segurança, de credibilidade naqueles acordos? Perfeito. Inicialmente até, eu acho importante destacar que essa inovação envolvendo o processo de jurisdição voluntária e homologação de acordo extrajudicial foi uma inovação apresentada pela Lei 13.477, a reforma trabalhista, e, na realidade, antes até de chegar ao artigo 855-B, tem um outro dispositivo que reputo como importante, que foi o que registrou, né, no 652 a ampliação da nossa competência. Da competência. Né, a competência e a inclusão, então, expressamente a determinação de que o juiz do trabalho teriam competência material, né, para homologar, né, acordos extrajudiciais em matéria de sua competência, no sentido de sua competência material. Então, ela extrapola a nossa ideia normal de ser apenas, então, uma fórmula para buscar uma homologação de um acordo envolvendo verbas rescisórias. Na realidade, um instituto muito mais amplo, e muito mais amplo. E parte da base que já foi iniciada em 2015 pelo legislador com o CPC, da preocupação de entender que a ideia de acesso à justiça não pode ser só no sentido de acesso ao judiciário por meio de um processo contencioso. Tem que entender a ideia de um sistema verdadeiramente multiportas. Multiporta, exatamente. No qual você tem a jurisdição contenciosa como opção, mas você tem outras opções também, além da jurisdição privada pela arbitragem. Você tem a mediação e a conciliação, tanto judicial como extrajudicial. Com o tempo, Platão, você também é muito novo, talvez quando você chegar à minha idade, você vai visualizar e entender. Eu tenho uma perspectiva diferente daquela que eu tinha no início da minha carreira, né? Porque no início da carreira a gente valoriza tanto a atuação, seja como advogado, seja como juiz, de qualquer um desses sujeitos processuais, dentro de um processo contencioso, né? E parece ser algo que nos atrai a ideia do embate. Mas hoje em dia eu já vejo a ideia de um sistema processual muito mais amplo, que deve valorizar, acima de tudo, a consensualidade. Tanto após a eventual judicialização, como algo que foi formulado, né, por acordo extrajudicialmente, um acordo, né, fora do judiciário, e depois foi trazido apenas para buscar a respectiva chancela. É muito importante entender essa valorização, né, que o legislador fez e que nós devemos fazer. Eu sempre convido, digo, olha, leiam o artigo 3º do CPC. Esse artigo é fantástico porque ele, ao tratar da inafastabilidade da jurisdição, ele foi além daquilo previsto no artigo 5º, inciso 35, que assegura o nosso acesso ao judiciário toda vez que nós nos sentimos lesados ou ameaçados de sofrer lesão. O artigo 3º do CPC fala que, né, na realidade, nós temos que ter acesso à jurisdição. Ele não menciona poder judiciário. Então, aquela ideia que está na Constituição de que a inafastabilidade da jurisdição é no sentido que nós temos que ter acesso ao Estado juiz, no artigo 3º do CPC foi no sentido, não, nós temos que ter acesso a uma jurisdição de forma muito ampla, que extrapola a figura do Estado juiz e inclui essas outras fórmulas, inclusive judiciais, como a jurisdição voluntária, mas também extrajudiciais, como a arbitragem,
com conciliação e mediação extrajudicial. Então, essa valorização. O que é difícil para nós, por quê? Porque o bacharel em direito, não apenas no Brasil, mas no mundo ocidental moderno, ele foi criado, preparado para ser um gladiador. Nós fomos, nós fomos para a escola de gladiadores na faculdade. Todos nós aprendemos, embate. Quando, na realidade, a visão mais moderna é que o sistema mais civilizado de solucionar qualquer tipo de conflito é pela via da consensualidade, qualquer uma das formas consensuais. Então, esse é o primeiro passo. Isso para tirar um pouco de um preconceito natural, que eu entendo como natural. Eu consigo compreender e vejo quando, seja um advogado, seja um juiz, ele assume aquela postura, um processo de jurisdição voluntária, não dá certo não. É melhor ir, né, para o embate e ter lá o juiz decidir quem tem direito ou não. Não é isso que o nosso legislador quis em 2015. E, com toda sinceridade, Platão, eu acho que cada vez mais a nossa sociedade reconhece o valor da via negocial, da via de soluções consensuais. Apesar da nossa litigiosidade exacerbada aqui no país, realmente, né, nossos números são efetivamente impressionantes, eu consigo ver a ideia da busca pela paz, a cultura da paz mais forte, né, na nossa população. E então, dentro desse contexto, aí o legislador, primeiro, estabeleceu a nossa competência para, então, atuar nesses processos de jurisdição voluntária envolvendo a homologação de acordos extrajudiciais em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Então, tudo que está lá no artigo 114, né, naqueles 8 incisos iniciais e um 9º que abre a possibilidade para o legislador infraconstitucional ampliar, tudo que está dentro da nossa competência, nós podemos, então, atuar nessa homologação de um acordo extrajudicial. E, então, aí ele começa no artigo 855, né? B e até 855-S, se eu não me engano, disciplinando um procedimento extremamente simples. E o legislador adotou alguns cuidados. Ele estabeleceu no 855-B, por exemplo, que esse requerimento, essa postulação, essa petição inicial, na realidade, que não deixa de ser uma forma de manifestação do direito de ação, tem que ser uma peça conjunta. Tem que ser, então, uma peça que venha a ser, né, afinada tanto, né, por um lado, vamos imaginar, na imensa maioria será o empregado, como do empregador. E com a observação de que cada parte tem que ter o seu próprio advogado. E essa é uma questão também, um detalhe importante. E é um detalhe importante também nesse período de pandemia. Porque eu já tive alguns colegas questionando, mas Sérgio, olha, é necessário cada parte ter seu advogado. Onde é que um reclamante vai encontrar um advogado numa situação como essa? Olha, uma visão inicial poderia até dizer, ele vai ter dificuldade nesse tipo de contato. Mas, hoje em dia, né, com as múltiplas formas de acesso que nós temos a plataformas digitais, né, e o número de bacharéis em direito que nós temos exercendo a advocacia hoje, veja, né, o número de bacharéis que nós temos, proporcionalmente, é disparado maior do mundo. É disparado maior do mundo. Tinha um professor... Só te interromper um minutinho, que tinha um professor meu de direito penal que dizia que daqui a alguns anos o exercício ilegal da profissão de advocacia vai ser crime impossível, né? Porque todos serão... É por aí, todos, é por aí. É só uma brincadeira, pode prosseguir. Mas bacharel em direito, exercendo... Essa é a realidade, nós temos um número bastante amplo e temos como... preferir estar acessível, mesmo que seja de forma remota. Então, eu acredito que não será um grande problema dessa natureza. Mas veja essa preocupação. Então, tem que ser uma petição conjunta, ambas as partes estão de acordo, e então cada parte com o seu próprio advogado, e aí então levam para o respectivo magistrado. E então, em outro dispositivo, o 855-C, se estabelece exatamente a possibilidade, né, do juiz designar, se achar adequado, uma audiência, que eu chamo de audiência de esclarecimento. Eu prefiro utilizar essa expressão, né? Porque não é tecnicamente uma audiência inicial e tampouco uma audiência de instrução. Eu preferi utilizar genericamente essa expressão, audiência de esclarecimento. Agora, algumas questões interessantes. Primeiro, o juiz tem basicamente 3 opções nesse momento, quando ele recebe a respectiva peça conjunta, averiguando que ela está assinada por ambas as partes, cada parte seu próprio advogado. Ele pode ou deferir de plano, né, liminarmente homologar o respectivo acordo, quando ele verifica e examina e não tem qualquer tipo de questionamento ou dúvida em relação àquilo que foi apresentado como um acordo, né, para fins de homologação. Ou ele pode, né, indeferir,
o respectivo pedido, né, uma sentença de improcedência, tecnicamente, no qual ele vai indeferir o pedido de respectiva homologação, ou, antes de qualquer um desses dois, ele pode recorrer à audiência que ele vai designar para, então, ouvir ambas as partes. Eu acho esse recurso muito interessante, muito interessante. E, na realidade, eu acredito que deveria ser a regra, vamos dizer, deveria ser o normal. O normal deveria ser essa audiência de esclarecimentos. Porque, como nós já mencionamos, há uma certa postura inicial de resistência à ideia de o acordo trazendo aqui, será que não vai ser prejudicial ao empregado? Para dissipar qualquer tipo de dúvida, para deixar tudo muito claro em transparência, então, uma audiência de esclarecimento, né, é uma boa opção. Porque aí o juiz vai estar diante das partes, ele pode tirar qualquer dúvida, questionar, e eventualmente, aquele que você depois vai talvez perguntar a mim, ele pode eventualmente modificar aquilo originalmente proposto. Isso, já eu vou perguntar sim. Pronto. Numa audiência assim, tudo já fica facilitado. Agora, no quadro atual, né, realmente podemos se levantar, não, mas e agora? Como é que nós vamos marcar uma audiência buscando esclarecer esses fatos dentro dessa situação? Pessoalmente, eu acho que nós vamos enfrentar um número de dificuldades menor em comparação, por exemplo, com a audiência de instrução, que é bem mais complexa, né? Tem, além da contenciosidade natural, tem questões de provas, testemunhas. É mais fácil, eu acho, se buscar pelos meios que serão utilizados para audiências telepresenciais, o juiz poder, então, estar diante remotamente, né, tanto pelo empregado ou seu representante, pelo empregador ou seu representante, para, então, eventualmente, atuar e aí, então, buscar tirar qualquer espécie de dúvida que ele possa, porventura, ter. Então, eu acho que temos elementos que vão permitir que sejam superadas essas dificuldades. Eu não ignoro a existência de dificuldades, da mesma forma, para o nosso juiz que vão realizar audiência de instrução. Mas eu acho, Platão, que elas serão superadas e o juiz poderá até com mais facilidade, como também o próprio nossos colegas que vão atuar no Sejus, que vão poder, então, também, né, atuar dessa maneira e então, conseguirmos superar esse primeiro obstáculo maior, que é exatamente a falta de um contato presencial. Então, eu sou a favor. Eu até, inclusive, é interessante, Platão, não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas eu realizei audiências de esclarecimentos em grau recursal como relator de recursos. Olha, interessantíssimo. Foi. E múltiplas vezes, não foi só uma vez perdida, não. Múltiplas vezes. O pessoal lá do meu gabinete já sabia. Porque isso normalmente eu fazia quando? Quando o juiz de primeiro grau não fez a audiência de esclarecimento. Certo. E aí, então, para haver recurso, certamente, então, ele julgou improcedente o pedido de homologação, porque se ele tivesse homologado, aí nenhuma das duas partes, em princípio, teria, né, interesse em recorrer. Mas, então, chegaram os recursos lá no qual o juiz indeferiu, sem ter realizado essa audiência de esclarecimentos. Aí, então, olha, não foi lá embaixo, mas eu quero, então, agora fazer. E eu marquei, chamei as partes. Uma, inclusive, foi feita de forma semi-remota, porque uma das partes estava, se não me engano, no Ceará, e aí nós utilizamos o FaceTime do WhatsApp, a parte lá e tudo, e nós utilizamos para, então, certificar. E aí eu pude tirar eventos. Alguém poderia, então, inicialmente visualizar que houvesse alguma forma de pressão sobre o respectivo empregado, e todas as vezes eu consegui esclarecer as respectivas dificuldades. Algumas das vezes, então, eu reformei o jurado homologando, né? E algumas vezes eu fui pela ideia da inovação, sugerindo a inovação, porque aí eu estou limitado ao que as partes apresentarem. Mas eu posso, então, né, estimular, incentivar. Olha, de repente, se for assim, não vai ser possível fazer uma homologação conforme é requerido. Agora, se existir essa mudança, se vocês anuírem com isso, é perfeitamente possível, registra-se em ata que as partes reformularam os termos originalmente estabelecidos no acordo que foi feito, esse judicialmente foi apresentado em juízo, para então apresentar, né, essa nova proposta de acordo agora ao juiz, e aí então haver essa homologação. Não vejo nenhum problema. A gente tem que entender que nesses momentos, especialmente em processo de jurisdição voluntária,
nos quais o juiz tem amplíssima liberdade, né? Inclusive até para proferir julgamentos que não ficam adstritos ao direito dogmático, como estabelece o CPC, permitindo, então, um julgamento por equidade em processo de jurisdição voluntária. Né? Nós temos que entender que ele tem efetivamente essa liberdade maior. E, então, né, por essa forma de negociação, o importante é fazer com que as partes, então, ambas saem satisfeitas. Então, já fiz isso múltiplas vezes, Platão, várias vezes. Perfeito. E haveria a possibilidade de atribuir-se eficácia liberatória geral nesse acordo extrajudicial? Existem cautelas a serem tomadas, né? Por exemplo, chamar o sindicato, o Ministério Público do Trabalho para intervir, né, nesse requerimento. Qual que é a sua opinião sobre isso, Mano? Pronto. Esse é um ponto muito delicado, extremamente polêmico, bem Sim, interessante. é verdade. Inclusive, teve uma decisão no final do ano passado do TST que chegou a abordar essa questão. E é uma questão que eu tenho, né, uma preocupação. Primeiro, né, nós temos que entender o seguinte: a ideia a priorística de não ser possível, né, uma homologação mais genérica, né, ela não está em sintonia com aquilo que nós vamos visualizar na nossa legislação, que admite aquele acordo, aquele artigo, por exemplo, que tratou do plano de demissão voluntária. Eu esqueci qual é o número. É o 477, o 477B, né? B ou A, não B, sei. eu acho que é 477B. Ele diz expressamente que é possível que haja, então, né, a inclusão aí de uma quitação geral. A questão mais relevante é exatamente qual é o limite de uma quitação geral. Aí você pode, mas que expressão contraditória, Sérgio? Se uma quitação geral não tem limites. Não. Tudo tem limite. A única coisa que não tem limite é amor de mãe. Certo? Mas, tudo tem limite. Inclusive de uma quitação geral. Então, vamos lá. Primeiro, uma quitação que você chama de geral, ela tem, por imposição legal, que haver a identificação dos respectivos elementos que são atingidos, mesmo, inclusive, para fins de aferição daquilo que teria natureza remuneratória para, então, incidir recolhimentos previdenciários e tributários. Inclusive, né, na própria... Não foi uma lei posterior à reforma trabalhista que estabeleceu a questão da discriminação de verbas e a necessidade da discriminação individual, se são de verbas de natureza indenizatória ou remuneratória. Isso deixa muito claro que o próprio Estado tem esse interesse, que haja discriminação de tudo que eventualmente será alcançado. Então, pode até ser genérica, mas isso não implica em ausência de discriminação e identificação dos elementos. Aí vamos para outra questão aí, ainda dessa possibilidade. A questão não pode alcançar direitos absolutamente indisponíveis, que é uma postura com a qual eu concordo. A única questão que eu gosto de esclarecer é que direitos absolutamente disponíveis são exceção, inclusive no âmbito da relação de emprego. Uma indisponibilidade absoluta, né, é uma exceção. A imensa maioria dos créditos trabalhistas são protegidos, sim, mas por meio de uma indisponibilidade relativa e não absoluta. Só pouquíssimas questões, aqueles direitos que fazem parte do conteúdo contratual, mas também se confundem com direitos da personalidade, da saúde do trabalhador, aqueles que são absolutamente indisponíveis, realmente não podem, lógico, não poderiam fazer parte. Como também não pode fazer parte, é outro limite aí para essa quitação geral que, porventura, se queira oferecer, direitos que não estão dentro do âmbito de atuação do juiz do trabalho, da competência nossa. Porque o próprio 652, quando atribui nossa competência para homologar, ele deixa muito claro, no âmbito da competência material trabalhista. Então, de repente, num desses acordos, você quer incluir outras questões fora, né, daquele âmbito estritamente empregatício dentro do contrato de emprego entre aquele empregado e aquele empregador, e que não se enquadra em nenhum dos outros incisos do artigo 114, também não podemos homologar. Essa é outra limitação, e é uma limitação técnica nossa de proceder à respectiva homologação. E tem um outro limite, esse eu acho mais fascinante, Platão, esse aí é interessantíssimo. E engraçado que eu tive uma discussão, um debate assim, interessante com uma advogada e um advogado de determinada empresa,
que estavam insistindo numa quitação geral, e eu estava dizendo, olha, eu até acho possível uma quitação geral, havendo anuência do empregado, não existindo, evidentemente, nenhuma forma de coação, de vício Qualquer vício, né? ao seu interesse, mas você tem que entender que o que você está chamando de quitação geral, né, não é, na minha interpretação, o que seria a quitação geral. E aí eu deixei claro o seguinte, por exemplo, você não pode entender que está incluso nessa quitação um direito que ainda não existe. Aí você fala, como assim um direito ainda não existe? Vamos imaginar que o empregado, naquele momento, goza de perfeita saúde. Saúde E uma 10, doença 15, desconhecida. 20 anos depois, surge Perfeito. alguma patologia que tem um nexo de causalidade com aquilo que ele desenvolveu naquela empresa 10, 15, 20 anos antes. A gente vê muito isso no caso daqueles empregados que trabalhavam em contato com asbestos, né? Sim, com determinado do amianto, né? do amianto. Você, então, né, faz um exame médico nele quando ele sai da empresa, ele pode sair perfeito. Naquele momento, né, ele ainda não desenvolveu a patologia e você não tem, então, como avaliar negativamente o quadro de saúde dele. Mas daqui a 5, 10, 15, 20 anos, aí, então, as múltiplas patologias podem começar a surgir. Não há como entender que aquela quitação que você queira dar, ela alcança um direito que sequer existia no momento da respectiva formulação do acordo. Perfeito. Nesse mesmo sentido aqui, Tibarno, nós temos uma súmula do nosso tribunal, a súmula 7, que fala exatamente isso, que essa quitação, ainda que se pense genérica, ela não alcança essas pretensões decorrentes de um dano que ainda não havia se manifestado, né? Justamente nesse sentido que o senhor está falando. Exatamente. Nós chegamos a sumular também, aqui a nossa súmula Legal. 32, exatamente Certo. nesse sentido. E é muito Perfeito. importante, porque muitas vezes, quando eu, nessas audiências que eu marquei em segundo grau, ficou muito visível que a preocupação da empresa era exatamente com isso. Não, eu quero colocar isso aqui, porque eu não quero me preocupar se daqui a 5 ou 10 anos ele ficar doente. Eu digo, bem, isso não vai ser possível. Né? Não será possível. Né? E eu vou deixar isso muito claro. Né? Isso. Mesmo homologando o respectivo acordo, eu vou deixar claro que não alcança. Porque, mas não é uma quitação geral, mas ela tem limitações, mesmo com essa expressão de quitação geral e restrita. Isso. Essa expressão irrestrita é fantasiosa. Não é absoluta, de jeito nenhum. Perfeito. Exatamente. Perfeito, desembargador. Excelentes colocações. Eu gostaria de falar muito mais aqui sobre a consensualidade. Né? A gente, aqui na UFG, na Universidade Federal de Goiás, no programa Direito e Políticas Públicas, a gente discute muito isso. Tem uma linha de pesquisa específica para tratar disso, sobre o sistema multiportas, né? É muito interessante o senhor falou sobre o Código de Processo Civil, ali aqueles artigos iniciais até o 12 são fantásticos, né? São consideradas normas de sobredireito, ali falando de efetividade, de cooperação. Então, foi uma verdadeira aula, né? Está sendo para todos nós, tenho certeza, que estão assistindo essa live. E mais algumas questões aí, infelizmente, assim, o nosso tempo ficou um pouquinho prejudicado pelo início, e logo em seguida nós temos o Dr. Rafael Lara com o juiz Fabiano Coelho nessa maratona de lives. Mas eu queria perguntar ainda sobre se nessa audiência se pode falar na ausência de alguma parte. Me parece óbvia a resposta, mas eu queria ouvir a sua opinião, se é possível falar em arquivamento, em revelia, há possibilidade de desistência, existem essas figuras nesse processo de jurisdição voluntária aí? E como não se trata de um processo contencioso, no qual nós temos, né, partes antagônicas, adversárias, autor e réu, então, não há uma defesa, há, na realidade, um interesse em comum, né? Uma comunhão de interesses que está sendo levada ao juiz para homologação. Agora, não comparecendo, né, eu acredito que se eu fosse juiz, primeiro buscaria um motivo. Né? Se houvesse um motivo minimamente razoável, eu poderia adiar ou marcar outro. Mas se eu designei uma audiência para ouvir os dois, eu quero ouvir os dois. Se isso se tornar, então, impossível em virtude de uma postura de uma das partes não querer, aí, então, nesse caso, eu vou entender como, eu vou interpretar como se tivesse havido uma desistência por uma das partes.
que é também uma questão muito interessante, Platão, a indagação que eu já recebi é muito interessante. Se, por exemplo, o juiz indefere o pedido de homologação, ambas as partes têm que assinar o recurso ou o recurso pode ser interposto por apenas uma das partes? É uma questão Muito bom. bem interessante, né? Muito interessante. Eu tenho argumentos para defender qualquer uma das duas posições. Não, só cabe se os dois interpuserem ou não um deles, apenas uma das partes pode interpor. Eu, pessoalmente, acho que apenas pode ser um recurso interposto por apenas uma das partes. Não seria obrigatório que ambas as partes assinassem a peça recursal. Agora, eu acho que, sendo assinado por uma das partes, deve, de qualquer jeito, ser intimado, né, a parte que não assinou a respectiva peça, para que ela, então, tome conhecimento, ela tenha ciência de que ocorreu a interposição do recurso e querendo se manifeste. E, eventualmente, ela pode dizer, eu acho que eu me arrependi, o juiz acertou lá ao indeferir. Beleza, então já vai facilitar em segundo grau. Eu respeitaria, né, a necessidade de transparência, mas eu não entendo como imprescindível que ambas as partes venham a recorrer. E só teve uma coisa, vou falar em 30 segundos só, Platão, se ele tiver, porque é muito comum a pergunta também, é se há a possibilidade de homologação parcial, né, do acordo. Ou seja, o acordo é apresentado, aí o juiz examina, então, olha, eu achei que as cláusulas da primeira até a oitava estão beleza, a cláusula nona não está legal, a 10 está ok, a 11 está ok, vou homologar tudo menos a cláusula nona. Eu acho que não é possível, né? Se não existir... Essa é a posição mesmo, né, tem prevalecido. Se não existir uma inovação de ambas as partes apresentando uma nova proposta, o juiz não tem essa opção. E aí nós podemos recorrer até ao Código Civil, o artigo 848, que estabelece que, sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta. Porque se você permitir uma homologação parcial, aí você permite a manipulação, né, do respectivo acordo, que vamos imaginar que todo o acordo foi feito porque uma das partes queria os termos da cláusula nona. E aí ele cedeu nas outras para ter a cláusula nona. Aí vem o juiz e homologa tudo menos a cláusula nona. Menos aquela que... Exatamente. Então, nesse caso, não é possível. Então, ele pode tentar sugerir às partes, olha, faça uma outra proposta, elimine isso, troque isso e tudo, e faz uma nova proposta que homologa aqui agora. Isso pode ocorrer. Mas se não, então, ou ele homologa, né, ou ele profere uma sentença de improcedência do pedido de homologação. Perfeito. E, dependendo do caso, o que acha da eventual participação dos sindicatos, do Ministério Público do Trabalho? Teve um caso em Goiás muito interessante de um juiz, de um requerimento como esse, que envolvia vários trabalhadores. E ele promoveu uma audiência pública, chamou o sindicato, membro do Ministério Público do Trabalho, perguntou para todo mundo se todo mundo estava de acordo, se estavam satisfeitos, discutiram bastante os termos daquele acordo e, ao final, ele, com aquela segurança dada com a participação dos sindicatos dos trabalhadores, do Ministério Público do Trabalho, envolvendo dezenas de trabalhadores nesse caso, ele optou pela homologação daquele acordo. Acha que é conveniente, é prudente fazer isso? Perfeito. Pode dar o parabéns a ele, né? O seu colega aí, que foi excelente. Eu recentemente terminei a orientação de uma tese de doutorado de um juiz federal, né? Rodrigo Araújo, excelente juiz aqui de Seixas Região, e ele falou exatamente sobre a ideia da transparência processual e de audiências públicas. E a importância dentro da ideia de um processo transparente, que eu interpreto como uma das bases do nosso modelo processual atual, o que nós queremos é exatamente, então, essa publicização, essa publicidade, tanto daquilo que tem dentro do processo para fora, para que as partes revelem ao mundo o que está ocorrendo, para que os juízes revelem à sociedade como eles estão agindo, como eles estão decidindo, como também para que a sociedade possa se interessar e verificar e exercer uma fiscalização que todo cidadão tem o direito de exercer sobre mim, sobre nossa atuação. Nós cumprimos um serviço público, né? Nós prestamos um serviço público e todo cidadão pagador de impostos tem direito de fiscalizar e saber como está ocorrendo. Então, é uma forma de abrir para a sociedade tudo que nós fazemos dentro do processo. Então, o seu colega está de parabéns. Excelente. Perfeito. Desembargador Sérgio Torres, querido colega, amigo, muitíssimo obrigado. Fala em nome do Quarteto Trabalhista aqui, do Antônio, um carinho aí, meu abraço, tá? Falo em nome também do Antônio Humberto,
do Fabiano Coelho, do Ney Maranhão, viu? Todos te adoram e a gente agradece. Moram aqui. Obrigado, querido. E foi uma verdadeira aula, foi brilhante. Nós esgotamos assim os principais temas da matéria, que é realmente controvertida em alguns casos, que merece essa atenção dos magistrados que estão cuidando. Achei fantástica a sua experiência de chamar para essas audiências, inclusive no segundo grau. Isso eu acho que a gente deve levar para os colegas também, né? Vou comentar isso com os embargadores. Então, foi muito importante esse esclarecimento, essa aula que você nos deu. Com muito carinho, assim, fique guardado em sua memória esse momento aí por essa participação e a nossa amizade do Quarteto Trabalhista, ela é eterna contigo. Para mim foi um presente nesse dia 1º de maio, né, dedicado a todos os trabalhadores e como nós também somos trabalhadores, foi um presente que eu recebi. Foi um presente que eu recebi dos meus queridos irmãos aí do quarteto. Muito obrigado, desembargador, e contamos com a sua presença em outros momentos, em outros eventos do quarteto. E agora eu convido quem está nos assistindo na nossa sequência de lives para assistir a live do Fabiano Coelho, membro do Quarteto Trabalhista, com o doutor Rafael Lara, né, um advogado bastante atuante em Goiás, conhecido, diretor-geral da ESA Goiás, que vai falar sobre um tema também muito interessante, que é compliance trabalhista, lá no perfil Trabalho Notável, lá do Fabiano e do Antônio Berto. Valeu, querido. Fique com Deus aí. Um bom descanso no feriado, bom final de semana. Tudo de bom. Saudações a quem estava nos assistindo também. Vou abrir aqui um segundinho aqui os comentários, só para a gente ver aqui, e aí já passo com um pequeno atraso aí para o Rafael Lara e o Fabiano Coelho darem um show de sempre. Viu? Apareceu minha mãe aí. Legal aí, sendo prestigiado bastante. Viu? Muito obrigado, desembargador. Fique com Deus. Tudo de bom. Você está bem. Até Obrigado, mais. então. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Outro. Tchau, tchau.